temos o Dr. Rubens Belfort e também o Dr. Cláudio Lutemberg. Bom dia para vocês dois, doutores, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, vamos começar falando desse problema que a gente falou no início do programa, a vista cansada. Depois dos 40 anos, praticamente todo mundo acaba tendo esse problema, doutor Cláudio? Na verdade, eu costumo dizer que é como se fosse uma menopausa do homem e da mulher. O olho vai ficando cansado, a gente vai perdendo a capacidade de leitura para perto, é a perda da acomodação. Acomete todo mundo, homem, mulher, vista cansada, presbiopia. Agora, doutor Rubens, tem gente que reclama muito, que fala que de um dia para o outro sumiu, desaparece, assim, aquela clareza, aquela nitidez vai embora. É assim mesmo? É assim mesmo. Tem gente que diz que vai dormir bem e acorda enxergando mal. E tem aquele que vai lentamente sentindo a piora. Acontece das duas maneiras, mas acontece para todo mundo. É um dos relógios biológicos mais precisos, 40 anos. Nós, oftalmologistas, até sabemos, às vezes, quando o paciente mente a idade para nós, a partir do óculos que usa, porque é verdade. Agora, tem jeito de atrasar um pouquinho? Não, não há maneira de atrasar. Não. E pior ainda, não tem nada sendo investigado. Não tem colírio, pomada, remédio, nada para combater isso. Então, é muito provável que nos próximos 5 a 10 anos a gente tenha que conviver com essa ideia do óculos para perto ou da lente de contato. Não há nada no horizonte. Ainda bem que eu vou chegar lá só daqui a 20. Mas tem como disfarçar, né? Mas tem como disfarçar, né? As pessoas, elas usam determinados truques, né? Uma lente de contato no olho, no outro olho sem lente de contato. Quer dizer, tem maneiras de você, na realidade, não evitar o processo do envelhecimento, mas de ficar sem óculos para perto. Isso tem como fazer. Ele está falando isso porque ele está falando de mim. Eu engano desse jeito. De um olho para perto, um olho para longe. E de mim, de você Uma e de lente mim. de cada tipo? É possível. Os oftalmologistas fazem isso com frequência, chama monovisão. Mas o senhor usa? Eu uso uma lente de contato aqui que me permite chegar para perto, esse olho para longe. Nossa. E o Dr. Cláudio e outros médicos oftalmologistas excelentes me tratam bem e eu consigo viver. O senhor usa lente, não? Eu, na Ele não verdade, chegou tenho... aos 40. Então, gente, olha, tem a primeira participação na internet, vamos acompanhar aqui a Bruna Espírito Santo do Pinhal, aqui de São Paulo. Ficar na frente do computador por muito tempo prejudica a visão? Não, isso é um mito, né? Na realidade, não. Se a pessoa estiver usando a correção adequada e estiver confortável, aí não é só a visão, é a posição de cabeça. Se você ficar muito tempo no computador, você, na verdade, acaba se cansando, mas não faz mal nenhum. A distância, qual seria a distância adequada? Acho que 30, 40 centímetros. Tem uma coisa que é muito clara, a radiação ultravioleta, o contato com o sol, é muito mais nocivo para os olhos do que propriamente o contato com o computador ou com televisão. Por isso que usar óculos escuros é sempre bom, Sim, né? as recomendações para olho hoje se aproximam muito das recomendações para dermatologia. Para pele. Quer dizer, filtro solar com óculos é bom. Qualquer óculos escuro? Não, principalmente filtros que tenham filtro para radiação ultravioleta, né? Tem que tomar cuidado porque a gente... Tem aquela indicação na Isso é lente muito UV. importante. O leigo tem a ideia que quanto mais escuro o óculos, mais protege, que é bobagem. A lente transparente para ter o filtro ultravioleta e proteger igual. Ah, é? Não Muitas sabia, vezes não. a diferença de óculos que você compra no camelô e na boutique só está no preço. Tem muito óculos, muito barato, que é ótimo. E... Agora, como saber? Pois é, normalmente, como ele falou, vem o selo, Escrito, existe uma né, série o de... UV. Existe uma série de normas e o Mas fato no camelô... é que... Mas agregar o filtro ultravioleta é tão barato que praticamente todos os óculos já vêm com filtro ultravioleta. Entendi. Doutor Cláudio, quero te convidar aqui para a gente fazer o nosso tradicional mergulho pelo corpo humano. Hoje a gente vai mergulhar nessa máquina fantástica que é Rubens, o senta aqui olho perto. humano, a janela da alma. Vamos lá, então. Olho na tela. Olha lá, vamos começar explicando como é que funciona essa máquina, né? Como é que a imagem, a gente consegue transmitir a imagem que a gente vê para o nosso cérebro. Na verdade, a melhor comparação é de uma máquina fotográfica, né? Você tem a parte da frente com as lentes, né? Aquelas máquinas antigas, as digitais. E a parte do fundo onde você tem a retina, que é o filme. Então a proposta é que a imagem venha... Vamos por passe. partes, então. Primeiro a gente tem a córnea, só para as pessoas Isso. entenderem do que o olho é formado, né? O conjunto das lentes é formado inicialmente pela córnea, que é uma lente natural. É justamente a estrutura onde são feitas as cirurgias refrativas para correção de miopia, hipermetropia. É sobre essa estrutura que você acomoda justamente lentes de contato. A estrutura seguinte é o cristalino. O cristalino, ele tem um papel também de uma lente. Quando ele fica mais velho, ele fica branquinho, que nem o cabelo, é quando se forma a catarata. A catarata. E aí você tira a catarata e coloca uma lente intraocular. E a proposta é que essas lentes levem a imagem
e ela vai caminhando para ser projetada justamente no plano da retina. Isso configura um olho com formação normal. Se por acaso a imagem se forma antes, é que o olho é grande, é miopia. Se a imagem se formar depois, é que o olho é menor, hipermetropia. E no meio desse caminho a gente tem também a nossa pupila, né? Que tem na um realidade, sistema interessante de funcionamento. a pupila é um orifício natural, né? Que é formado no meio daquela estrutura colorida, né? Que é a íris, e ela controla a quantidade de luz que entra dentro do olho. Maior luminosidade faz com que a pupila fique mais pequenininha, porque não precisa entrar tanto imagem, quer dizer, a luz pode entrar com menos quantidade. Mais baixa luminosidade, ela dilata, E ela vai abrindo e e a luz fechando. entra, abre e fecha. A pupila seria como se fosse uma persiana do quarto, por exemplo. Quando a gente quer Exatamente, pouca acho que é. luz, a gente fecha a persiana. Exatamente. E quando a gente tem muita luz, quando a gente precisa de mais luz, a gente abre. Com a diferença que a persiana a gente controla e a pupila a gente não consegue controlar. Não, Pra mas poder ela controlar, controla muita controla coisa, sozinha. né? Exatamente. Agora eu vou chamar o Dr. Rubens aqui para explicar um pouquinho dos problemas que podem acontecer com esse olho aqui. A gente está falando sobre um funcionamento de uma máquina que é muito sofisticada, né? Agora tem problemas que têm relação com imagens da maneira como a gente enxerga. Então vamos ver a imagem que a gente vê primeiro e depois a gente vai explicar ali qual é que são esses problemas. Vamos ver primeiro Ótimo. a miopia? Pode ser? Essa imagem da miopia aqui, como é que seria uma imagem da miopia? Então, o míope não enxerga para longe. A A criança gente não está míope... enxergando nada aqui por enquanto, né? Não É, apareceu nada mas ainda. a criança A gente míope, vai a rodar a criança- miopia agora. Olha lá. Isso. Normalmente, então, a gente consegue focar aqui na frente, certo? O que está mais perto, não é isso? E aqui atrás fica mais desfocado. Essa seria a imagem do míope. Essa é a imagem do míope, mas leva em consideração que o perto é o perto. O perto não é a distância que nós estamos aqui agora. Perto é pertíssimo. O perto para nós é o perto do braço. A criança, por exemplo, míope é a criança que acaba lendo mais e a criança que tem mais dificuldade, digamos, de fazer um esporte para saber onde é que está a bola. Agora, vamos explicar isso aqui nesse olho que a gente tem em cima da nossa bancada. Vamos, então aqui é um olho, a gente abre o olho como se fosse abrir uma laranja. Deixa eu segurar para o senhor. E aqui a gente tem as partes do olho. O Dr. Cláudio já explicou, a córnea está aqui na frente, aqui está a lente que com o tempo vai ficando mais opaca. Ele deu o exemplo do cabelo branco, a gente pode também dizer que a clara do ovo da galinha que vai cozinhando com o tempo. Quando a gente nasce, a clara é mole, flexível, vai cozinhando, cozinhando. Chega numa hora que está tão cozida a clara que é branca, não vê nada. E aí a catarata tem que tirar. E aí depois do cristalino, que é essa lente, vem a parte aqui de trás que é a retina. É o filme da máquina fotográfica, como já falaram. E a visão é um mecanismo complexo. Aqui você tem um moranguinho que vocês me emprestaram. Então vamos dizer, se o morango está de pé aqui, ele é projetado na retina de cabeça para baixo. E como isso acontece desde que a gente nasce, o nosso cérebro já aprendeu que eu estou te vendo de cabeça para baixo, e se eu te ver de cabeça para baixo, eu vou ficar confuso. Mas a visão é assim. Quando o indivíduo não é míope nem hipermétrope, esse morango daqui, tanto faz longe quanto mais perto, é projetado na posição correta. O míope, o morango acaba sendo projetado antes, porque é como se o olho fosse mais comprido. E o hipermétrope o contrário. Então, Antes do filme, né? Da máquina é fotográfica. antes do local do filme da máquina fotográfica ou depois. Como é que se compensa esse negócio aqui? Trocando a lente. Você põe uma lente na frente do olho, que é a lente do óculos, ou a lente de contato, que fica em contato com a córnea, ou, quando o paciente tem catarata, tira a catarata e já põe uma lente correta para aproveitar e para corrigir também a tal da miopia e hipermetropia. Vamos ver então a imagem da hipermetropia aqui no telão? Para a gente dar uma olhada de como é essa imagem. É um desfocado bem próximo. É um desfocado total. A criança hipermétrope grave, a criança que não enxerga nem para longe, nem para perto, e não desenvolve a visão, ela fica com a visão fraca o resto da vida. O míope não, porque o míope não enxerga para longe, mas como enxerga para perto, o cérebro desenvolve a conexão adequada. Então a hipermetropia grave é mais séria, porque não permite desenvolver a visão. Entendi. E lá, como é que seria essa Lá hipermetropia? seria como se o olho fosse muito curto. O olho muito curto, então não dá para a imagem formar, porque a imagem do moranguinho aconteceria aqui atrás. Ah, tá bom. E o cérebro precisa enxergar no começo da vida para a visão se desenvolver. Imagina uma criança que passa fome nos primeiros meses e anos, o cérebro não desenvolve para a inteligência. O olho é parecido. Por isso que a criança com estrabismo, a criancinha pequena que não enxerga bem, vai ter problema o resto da vida. É fundamental ter esse cuidado. Hipermetropia
alta é uma causa, às vezes, de o olho ficar fraco o resto da vida. Como é que os pais percebem, doutor Cláudio, que o filho pode ter um problema na vista cedinho? Assim, é difícil, interessante, né? Mas a criança ela perde a capacidade de concentração, ela não tem uma fixação adequada. Quer dizer, todo esse contato, na realidade, sensibiliza os pais. É lógico que o profissional competente tem condições melhores para poder avaliar isso, né? Não dá para comparar a capacidade de mensuração de visão de um médico oftalmologista com o pai ou com a mãe, mas é como que fosse algo meio instintivo. E o médico pediatra também tem condições de perceber isso. Então tem toda uma curva de desenvolvimento neuropsicomotor que está muito correlacionado com a capacidade visual. Então a gente percebe isso até pela questão comportamental. Doutor Cláudio, porque a gente já falou no início, 30% das crianças na idade escolar têm ou vão desenvolver um problema de visão. Isso pode se manifestar, por exemplo, com uma dor de cabeça, uma falta de atenção, porque está sentado longe do quadro, do professor? Exatamente. Agora, o que eu acho que é mais importante é o mito de que a criança não é grande o suficiente para ser examinada. Toda criança pode ser examinada. Nas mãos de gente que conhece, quer dizer, profissional treinado para isso, você consegue detectar. Existe algum exagero? Pode ser que até exista, mas eu acho que como isso tem a ver com a questão do desenvolvimento, o Dr. Belfort lembrou bem, quer dizer, crianças que não são estimuladas no prazo adequado para poder ver, correm o risco de ficar com a visão prejudicada para o resto da vida, e eu acho que é uma condição que exige realmente um zelo maior, então aqui a gente deve pecar pelo excesso. Você sabe que esse negócio da miopia que você falou, às vezes é mais. Tem determinadas comunidades que 80% das crianças são míopes. A medicina ainda não sabe explicar, mas provavelmente é pelo estímulo à visão mais próxima, desde que a criança é pequenininha e vai para a escola. Os índios do Xingu não tinham miopia 30 anos atrás, não iam para a escola. Agora os índios do Xingu estão indo para a escola. A miopia está epidêmica entre eles, mostrando a importância do fator ambiental. E o chato é, como eu falei para vocês, não tem nada no horizonte. Talvez, agora tem alguns trabalhos que em 2 anos vão começar a tentar prevenir a miopia, mas por enquanto, nada. A miopia vai continuar epidêmica. O Dr. Cláudio falou muito bem, o pediatra, a professora, todo mundo tem que ficar de olho naquela criança que de repente não está indo bem porque não está enxergando. Aí tapa um olho, vê se a criança enxerga, tapa o outro olho. Você em casa mesmo, fica na frente da televisão. Se você consegue ver a letreira do filme, a criancinha tem que ver. Se ela não está vendo, leva no médico. A gente já falou de miopia, já falou de hipermetropia, então vamos ver agora como seria uma imagem com astigmatismo. Você que tem astigmatismo aí em casa, vê se é assim. Não vai enxergar direito também, né? Só se tiver de óculos. Astigmatismo é complicado de explicar. Explica. Eu não posso explicar, quem tem que explicar é o senhor. Primeiro tem astigmatismo que vem junto com a miopia e tem astigmatismo que vem junto com a hipermetropia. Normalmente é um quadro associado. É associado. E às vezes você tem um astigmatismo que a visão é razoável, mas dá dor de cabeça. Às vezes você tem aquele astigmatismo que a visão é tão ruim que não dá nem dor de cabeça. Mas astigmatismo é aquilo que geralmente leva o adulto jovem ao médico com meu olho incomoda no final do dia, minha cabeça dói um pouquinho. Uma das maneiras talvez mais simples de tentar explicar o astigmatismo, a parte da frente do olho, a córnea, ela é redonda, não é isso? Como se fosse uma bola de futebol brasileiro. Imagina que esse negócio virou uma bola de futebol americana. Ela é mais comprida assim do que assim, ou vice-versa, torto. Esse é o astigmatismo. Por isso que o astigmatismo, você tem o astigmatismo a 0 graus, a 90 graus. O médico, então, põe uma lente que vai compensar o astigmatismo e a hipermetropia ou a hipermetropia junta. Lente que antigamente era só óculos, mas hoje, felizmente, já tem também lentes boas de contato para astigmatismo. Temos uma participação da internet, vamos ver aqui. Existe cirurgia para curar esse problema que a gente está falando, o astigmatismo? Thaís, lá de Goiânia? Existe, claro que existe, né? Logicamente que a gente não pode dizer que todo astigmatismo é operável, quer dizer, qualquer procedimento cirúrgico para correção de vício de refração, que é astigmatismo, miopia, hipermetropia, depende de uma avaliação criteriosa, mas que existe recurso, existe e de boa qualidade, com bastante segurança. Do SUS? Pelo SUS também, eu não conheço o que o SUS evidentemente traz de cobertura, mas existe procedimento que pode ser feito. O SUS é uma questão de financiamento. Sim, o SUS já oferece tratamento para astigmatismo em vários locais. Eu acho que a tendência é continuar oferecendo mais. Aí depende muito também da comunidade continuar exigindo esse cuidado. Se você considerar que o astigmatismo é uma causa muito importante de sintomas, de problemas, e o custo de você usar óculos a vida inteira é alto, o astigmatismo pode e deve cada vez mais se parecer também no SUS.